Olá amigos e irmãos, bem-vindos ao canal Elucidar. Não se esqueçam, deem o like, se inscrevam no canal, toquem no sininho e toquem também em todas para receberem todas as notificações. Se gostarem do conteúdo, compartilhem. Prece pelos obsidiados. Instruções preliminar. A obsessão é a ação continuada que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores que se percebam, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Ela obstrui todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade psicográfica, isto é, da escrita, ela se traduz pela teimosia de um espírito em se manifestar, não permitindo que outros se manifestem. Ao redor da Terra, há grande quantidade de maus espíritos, devido à inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação maléfica faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é o alvo na Terra. A obsessão, como as doenças e como todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Da mesma forma que as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às más influências exteriores. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. A uma causa física se opõe uma força física, a uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir contra a obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí para o obsidiado, a necessidade de trabalhar a sua própria melhoria, o que muitas vezes basta para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de pessoas estranhas. Esse socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque o paciente perde, por vezes, a vontade e o livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito e que muitas vezes tem sua origem nas relações que o obsidiado teve com ele em uma existência anterior. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado está como que envolvido e impregnado por um mau fluido que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que é preciso livrá-lo, mas um mau fluido não pode ser repelido por um igualmente mau. Por uma ação idêntica à do médium curador dos casos de doenças, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido bom, que produz, de certo modo, o efeito semelhante ao de um reagente. Essa é a ação mecânica, mas não é suficiente. É preciso também e, sobretudo, agir sobre o ser, espírito, inteligente, com o qual é preciso falar com autoridade, e essa autoridade só é dada pela superioridade moral. Quanto maior ela for, maior será a autoridade. Ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, é preciso levar o espírito perverso a renunciar às suas más intenções. É preciso fazer nele nascer o arrependimento e o desejo do bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas, nas evocações particulares feitas visando a sua educação moral. Então, pode-se ter a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito.
A tarefa torna-se mais fácil quando o obsidiado, ao compreender sua situação, colabora com boa vontade e com suas preces. Dá-se o contrário quando o obsidiado, seduzido pelo espírito enganador, ilude-se pelas qualidades daquele que o domina e se satisfaz no erro onde este último o lança. Então, longe de ajudar, recusa toda assistência. É o caso da fascinação. É sempre mais difícil de resolver do que a subjugação mais violenta. Em todos os casos obsessivos, a prece é o mais poderoso auxiliar na ação de esclarecimento do espírito obsessor. Prece. Deus Todo-Poderoso, dignai-vos de me dar o poder de livrar, fala o nome da pessoa, do espírito que o obsedia. Se está na vossa vontade, por fim a esta prova, concedei-me a graça de falar com autoridade a esse espírito. Bons espíritos, que me assistes, e vós, anjo guardião de, falo de novo o nome da pessoa, prestai-me vossa colaboração, ajudai-me a livrá-lo do fluido impuro com o qual está envolvido. Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu ordeno ao espírito malévolo e atormentador que se retire. Muito bem, não se esqueçam, deem o like e se inscrevam no canal. Que Deus abençoe, um grande abraço.